Shalom Lekulam, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade aos nossos estudos e mudando um pouquinho o foco das parashot, as porções da semana, hoje quero estudar um pouco sobre Yeshua. E o título do nosso estudo será Yeshua e seus discípulos eram jovens. Eu tentarei mostrar para vocês dentro da escritura da Bíblia, dentro também dos pensamentos historiadores, do pensamento judaico, de que Yeshua seria um dos o mais velho do grupo. Ele com 30 anos, quando começou seu ministério, ele que seria o mais velho. E seus discípulos teriam a idade aí de 30, no máximo, a 15 anos, tá? Vamos provar aí biblicamente esse argumento. É muito importante salientar que as pessoas, algumas vezes, elas têm ideias pré-concebidas, que muitas vezes baseado em filmes, em novelas, assiste na Record, os discípulos com barba branca, de idade, com 40, 50 anos, e daí acabam tendo essa concepção de que Yeshua e seus discípulos eram homens de idade. Vemos também, às vezes, algum quadro pintado na Idade Média, em que as pessoas atribuem os discípulos a homens barbados e barba branca. Nós vemos que pelas Escrituras, ou melhor dizendo, veremos pelas Escrituras, que isso não é bem verdade, tá? Primeiramente, vamos começar vendo um pouco sobre João Batista. Por mais que João Batista não seja um dos discípulos de Yeshua, mas ele é um precursor, aquele que prepara o caminho para o Mashiach. E veja, Yeshua lá em Lucas capítulo 3, verso 23, ele começou seu ministério com 30 anos e ele morreu com 33 anos e meio, tá? Então veja, ele era um mestre e tinha 30 anos. Só que no mesmo Evangelho de Lucas, se você ver lá em Lucas capítulo 1, verso 26, fala que no sexto mês após o nascimento de João Batista, o anjo anunciou a Maria que ela ficaria grávida no futuro. Então, se era no sexto mês do nascimento de João Batista, no máximo aí 6 meses mais 9 meses, seria aí cerca de quase um ano e meio, que João Batista era mais velho que Yeshua. Então, João Batista, que começou a anunciar antes de Yeshua, tinha 30 anos, 31 anos no máximo aí, quando batizou Yeshua. Então veja, o precursor de Yeshua tinha 30 anos. Vamos ler lá em Mateus capítulo 3, verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Interessante aqui, João Batista, um homem jovem de 30 anos, ele chama os saduceus e os fariseus de raça de víboras. Eu fico imaginando pessoas que eram bem mais velhas que ele, mas que tinham uma índole muito negativa, muito má. E João Batista, então, fala contra eles, chamando eles de raça de víboras. Então, interessante aí que João Batista era jovem, 30 anos, 31 anos aí, quando batizou Yeshua, tá? Se a gente ler Mateus capítulo 4, verso 18 a 22, vai falar dos 4 discípulos que foram chamados ali no episódio por Yeshua, e no verso 21 fala: passando adiante do capítulo 4 de Mateus, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. A gente vê aí que o pai desses 2 discípulos estava vivo e esses 2 discípulos estavam ajudando o seu pai. Então isso já é uma das provas de que eles não eram tão velhos, porque o seu pai estava vivo. E nós veremos que a mãe deles também estava viva. Mas isso não necessariamente, só esse argumento prova que eles não eram jovens, só esse argumento, tá? Mas vamos ver mais alguns argumentos. Lá em Mateus capítulo 20, verso 20 e 21, vamos ler, fala o seguinte: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, honrando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu pergunto para vocês,
Se eles tivessem tipo 35, 40 anos, 50 anos, esses dois filhos de Zebedeu, não ficaria um pouco vergonhoso, um pouco estranho a mãe deles indo pedir para o mestre para que seus dois filhos se assentassem, um à direita e um à esquerda? Só não ficaria vergonhoso se os filhos fossem novos ou muito jovens ainda e que daí a mãe pediu por eles. Porque se eles fossem de mais idade, seria muito estranho esse pedido da mãe e eles passariam vergonha. Então esse é um dos argumentos que eles eram jovens. Agora eu vou aproveitar, pegar aqui um estudo do Lucas Banzoli. Ele é mestre em teologia, pós-graduado em história pelo UCAM, licenciado em história pela UEPG, é um teólogo, autor de 20 livros. E ele aqui vai falar um pouco sobre a idade dos discípulos. Eu não vou ler todo o artigo dele, mas o site é o Cristianismo em Foco. Você pode pesquisar a idade dos discípulos no Google ou qualquer outro site, aí você vai encontrar. Fala o seguinte, introdução. A teologia popular sempre viu nos 12 discípulos a figura de pessoas maduras, já adultas, quando foram chamados por Mashiach, homens feitos e barbudos, como nos retratam os filmes e as séries bíblicas. Esta conclusão, contudo, pode não ser o resultado de uma análise pura e simples dos evangelhos, que nos dão indícios de uma realidade oposta, onde os apóstolos foram chamados por Cristo ainda jovens, com no máximo 21 anos, à exceção de Pedro. As evidências que nos levam para perto dessa conclusão serão analisadas ao longo deste artigo. Eu vou ler só o comecinho aqui do artigo, com um argumento bíblico muito forte, que os outros discípulos eram bem jovens, com exceção de Pedro. Fala o seguinte: o imposto do templo. Há um texto em Mateus que nos indica que Pedro era o único apóstolo que tinha 21 anos ou mais. Trata-se de um episódio no qual o coletor de impostos pede imposto apenas de Jesus e de Pedro. Mateus capítulo 17, verso 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Então veja, Yeshua e seus discípulos, dá a entender que Jesus e seus 12 discípulos estavam juntos. E aí Pedro saiu e ele foi interrogado: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributo e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Yeshua: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entrega a eles para pagar o meu imposto e o seu. Esse episódio passaria praticamente desapercebido se não fosse pelo fato de que o imposto era recolhido apenas dos indivíduos de 20 anos e um para cima. Jesus não pagou impostos por todos os discípulos, mas apenas por si e por Pedro. Então, isso daqui é um historiador, um teólogo, licenciado, graduado, e ele cita aqui então uma parte das escrituras, citando que os únicos que pagaram impostos foram Yeshua e Pedro, porque o imposto era cobrado somente de pessoas que tinham mais de 21 anos. E os discípulos, pelo que você lê no texto, estavam juntos. Então, por que eles não pagaram impostos? Porque eles não tinham idade suficiente para pagar imposto, ou não precisavam pagar o imposto ainda por causa que tinham menos de 21 anos. Então, esse é um argumento muito forte, baseado em um teólogo, tá? Não é uma coisa que é bem bom lembrar que nos meus vídeos ou nos meus comentários em qualquer lugar, quando eu vou comentar, geralmente 90% dos meus comentários estão embasados ou em livros judaicos, ou em historiadores, ou em teólogos. E quando eu dou a minha opinião própria, aí eu falo, digo eu e não o Senhor, igual Paulo Rochalia fazia, mas não digo coisas à torta e à direita no meu bel prazer, no que eu penso. Não, eu estudo, me baseio, leio, releio
vejo e comento baseado no que outros já ensinaram ou passaram. Quando a opinião própria eu digo, tá? Então, quando, por exemplo, eu falo que os discípulos eram mais novos que Yeshua, isso está baseado, por exemplo, nesse teólogo. Além desse teólogo, vou só mostrar aqui, nós temos um livro de David Fusser, um historiador judeu muito famoso, e nesse livro aqui, O Judaísmo e as Origens do Cristianismo, David Fusser ele fala que os discípulos tinham 16, 17, 18 anos. Isso é um historiador da Universidade de Jerusalém, já falecido, mas que estudou, se debruçou aí sobre os escritos do Mar Morto e sobre o cristianismo primitivo. David Fusser ele fala que os discípulos tinham essa idade, 17, 16, 15 anos, tá? Então não é algo que o Rosh Malachim bateu a cabeça e começou a ensinar ou passar para as pessoas. De todos os discípulos, dos 12 discípulos de Yeshua, o único que era casado era Pedro. Os demais não eram casados, sendo que pela tradição judaica e pelo costume, não só da tradição judaica, mas de outros povos, sempre os homens se casavam aí da idade de 16 a uns 20 e poucos anos já eram casados. E o único dos discípulos de Yeshua que era casado era Pedro. E interessante que dá a entender pela escritura que ele era recém-casado. Por que recém-casado? Não tinha filhos. Então tudo isso daí não é achismo, é baseado nas escrituras. É muito importante você ver uma pessoa que se baseia na escritura e em historiadores quando vai comentar e que não se baseia algumas vezes no seu achismo ou em coisas que ele já tem por tradição e algumas vezes não quer mais aprender ou acha que quer aprender o tá bom. Lembrando que tem outros também estudiosos, alguns outros defendem, baseado assim na tradição cristã, ou melhor dizendo, na tradição católica, que os discípulos tinham uma idade aí de 24, 25, 30 anos, mas até mesmo as tradições que dão mais idade aos discípulos, é no máximo aí de 30 anos que os discípulos tinham. E isso é algumas outras tradições, mas baseado em tradições humanas, não na parte histórica. Tá? E mesmo as tradições humanas, esses teólogos defendem, teólogos baseados em tradições católicas, ensinam que os discípulos tinham 25, 26 anos no máximo, 30 anos no máximo. Tá? Muito interessante isso, é importante você ver a parte da historicidade das coisas. Tá? Lá em João 8, versos 56 e 57, Yeshua é interrogado. Como viste Abraão? No episódio lá pergunta para ele, como que você viste Abraão? E daí Yeshua fala, Abraão se alegrou em ver meus dias. Aí eles falam, você não tem nem 50 anos, como viste Abraão? Então a gente vê que Yeshua era muito atacado por ser um líder jovem. Nós sabemos que Yeshua é o Mashiach, mas ele era jovem, 30 anos é jovem. E ele era muito atacado pelos anciões da época, pelos fariseus e saduceus que já estavam no poder, enraizados no poder e eram corruptos, queriam só o mal do povo ou se apoiar nas costas do povo. E aí eles atacavam a pessoa de Yeshua. E aí um comentário interessante que 50 anos na tradição judaica é a idade que a pessoa tem visões. Por isso que falaram para Jesus, você não tem nem 50 anos como tivesse visões. Lembrando que biblicamente essa é uma tradição que não tem muita base, porque nós temos o profeta Isaías, Jeremias e alguns outros profetas que tiveram visões com Deus ou uma visão angelical com pouca idade. Nós temos o caso do profeta Samuel, bem novo, Deus já falava com ele, já tinha visões. Mas, via de regra, na tradição era com 50 anos que a pessoa começava a ter visões. E por isso que perguntaram para Jesus, não tem nem 50 anos como tivesse ter visões, né? Então a gente viu aí algumas provas. Tem outra parte que Yeshua, quando fala com seus discípulos, fala filhinhos. Fica meio estranho você pensar em Yeshua com 30 anos e ali seus discípulos, como alguns pensam, que eles tinham 40, 35 anos, todos homens, segundo alguns pensam que eles seriam até mais velhos que Yeshua. Fica estranho Yeshua chegar para ele, filhinhos. É muito estranho, né? Eu, sendo um rapaz jovem, falar para alguém mais velho que eu, filhinho.
Então é no mínimo estranho. E a tradição judaica, até nesse mesmo artigo, vai falar que as escolas rabínicas, os discípulos geralmente tinham de idade de 12 anos a 30 no máximo, que os discípulos ingressavam numa escola rabínica ou adotavam um rabino como seu instrutor. Nós vemos isso no Tratado de Berahot, tem vários tratados talmúdicos, vai ensinar que rabinos famosos começaram muito novos. Tem um rabino que se tornou o chefe do grande Beit Din com 20 anos. E aí é bem interessante. Só você ler os tratados talmúdicos que você verá que os discípulos começaram bem novos a seguir os seus mestres, e assim também aconteceu com os discípulos de Yeshua. Porque é mais fácil você passar conhecimento para uma pessoa nova do que para uma pessoa velha. Porque muitas vezes a pessoa velha já está com a cabeça meio cheia, ou já não está mais apto a aceitar novas ideias ou fazer novos estudos, ou às vezes não consegue acompanhar mais esses novos estudos. E aí então é por isso que a maioria dos rabinos começavam, os seus discípulos eram jovens para que pudessem seguir o caminho do seu mestre, tá? Uma outra prova muito forte, agora depois dos discípulos ainda, nós temos de Paulo, Shaul HaShaliach, muito famoso, um dos discípulos de Yeshua que surgiu depois da morte do próprio, né? Lá em Atos capítulo 7, verso 58. O que nos diz em Atos capítulo 7, verso 58? E lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, vejam, de um jovem chamado Saulo. No capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte. Aqui está falando da morte de Estevão, que ocorreu depois da morte de Yeshua. E depois da morte de Estevão, no capítulo 9 de Atos, tem a conversão de Shaul, de Paulo, de Saulo. Atos capítulo 9. Então veja, se na morte de Estevão, Saulo, Shaul, era novo, jovem, ali já no capítulo 9, Saulo já se converte, e já no capítulo 10 nós temos Cornélio, que é o primeiro gentil que entra na comunidade. Só que Cornélio entrou na comunidade cerca de 3 anos e meio depois da morte de Yeshua. Se Saulo estava na morte de Estevão, era jovem, e ele se converteu antes de Cornélio entrar na comunidade, ele se converteu como? Velhinho ou jovem? Jovem. Então Yeshua chamou um jovem para ser o apóstolo dos gentios, conhecido como apóstolo dos gentios. Lembrando que logo em seguida a conversão de Paulo, ali já de Cornélio, logo em seguida, não sei se chegou a anos depois, Paulo já começou suas viagens e já era um representante da comunidade que cria em Yeshua, jovem, tá? Então esses são alguns exemplos de versos bíblicos provando que João era jovem, Yeshua era jovem, que os discípulos não pagavam, uma parte não pagavam tributo porque eram jovens. Yeshua chama os discípulos de filhinhos. Nós vemos o historiador David Fosse, um famoso historiador de Jerusalém, que estudou mais sobre o judaísmo primitivo, sobre o cristianismo primitivo, sobre os escritos de Qumran. Ele vem afirmar que os discípulos eram jovens, assim também outros teólogos novos aí que tem, ou teólogos de internet, em geral, vão concordar. E mesmo os que não concordam, falam que os discípulos tinham 25, 30 anos. Espero que tenha ficado bem claro para vocês essa parte. E o ensinamento moral em relação à liderança jovem, nós temos exemplos na Bíblia, tanto favorável contra também desfavoráveis em relação a jovens. Nós temos o caso de Roboão. Roboão foi um líder que ouviu o conselho dos jovens. Se bem que se você ler lá no livro de Reis, Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar. Então os jovens que ele ouviu o conselho tinham a idade dele, que eram jovens que foram criados com ele. Então ele tinha cerca de 40, esses jovens tinham cerca de 40 anos. Aí é considerado que deram um conselho ali para Roboão. E nós temos exemplos na Bíblia de jovens que deram certo, como Davi. Davi era o menor de todos os filhos de Jessé. E se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, fala que Davi era jovem.
E ele já logo em seguida que ele recebeu a sua unção como rei por Samuel, ele já derrotou Golias e já se tornou um dos principais líderes ali do exército de Saul, muito jovem. E é interessante que você lê a vida de Davi, Davi até se casar, ele ter vários filhos e alguns filhos crescerem, os maiores acertos da vida de Davi foi quando era jovem. Interessante. Davi, os piores erros de Davi foi quando ele ficou em idade de adulto para velho. Com idade de 40 ali, anos em diante, que Davi cometeu os piores erros da sua vida. No caso lá da contagem, do censo, ele cometeu isso quando já estava bem de idade, porque ele queria ver a glória do seu reino, o que eu construí com as minhas mãos, o que eu fiz com as minhas mãos. Aí ele acabou se gloriando disso. Também foi com... Então, exemplos bíblicos. Lembrando que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma espada de dois gumes. Então, algumas vezes vai criticar, o jovem não é maduro, comete erros. Mas eu pergunto para vocês, o que é melhor? Ou o que é mais pior, vamos supor assim, o que é pior? Um jovem comete erro que pode ter mais sujeito a erros, ou um líder ou alguém com bastante idade que comete erros, que já deveria ter a voz, a experiência, já deveria conhecer as coisas, saber como lidar com coisas, e que perde a paciência, fala mal das pessoas e com bastante idade. Por isso que lá no Novo Testamento fala cuidado com mulheres idosas fofoqueiras que difamam. Isso está lá nas cartas, se não me engano, de Tiago, quando ele vai repreender algumas mulheres que viviam fofocando e que eram mulheres que não davam exemplo para jovens, mulheres de idade. Então, não estou dizendo que não temos muitos bons exemplos de líderes de idade que foram exemplos. Por isso que a Torá fala, honra a presença do ancião. Lembrando que honrar não é adorar. O pessoal se confunde muito. Porque se fosse adorar, ou esse honrar fosse como adorar, aí Yeshua estaria errado de criticar os anciões chamando eles de víboras, assim como também, ou melhor dizendo, Yeshua chamava muitos de hipócritas falsos, e assim também João, tá? Então tudo isso são exemplos bíblicos. Aí nós vemos que um dos líderes que foi chamado com bastante idade foi Moshe. Moshe foi chamado com 80 anos para liderar Israel, só que ele já foi educado na ciência egípcia até os 40, depois viveu 40 anos com Jetro, cuidando do rebanho, e depois então ele foi colocado como líder. Então ele é um líder que começou com 80 anos. Tudo bem? Foi um dos líderes que mais deu certo em Israel. Só que também nós temos líderes jovens, como Samuel, como Davi, que também deram certo em muitos aspectos, e começaram jovens. Então não quer dizer necessariamente isso. Aí nós temos alguns comentários morais agora que eu irei passar. Em Pirkei Avot, no Sidur, página 433, fala o seguinte, Mishnah 27, do capítulo 4. Rabi Meir dizia, não consideres a vasilha, mas o seu conteúdo. Há vasilhas novas cheias de vinho velho, e há vasilhas velhas que não contêm sequer o vinho novo. E para não tornar o vídeo muito comprido, eu quero encerrar agora com Jó, o livro de Jó, capítulo 32. Vamos ler alguns versos e encerrar o vídeo para que não fique muito comprido, tá? Jó, capítulo 32, fala o seguinte. Jó teve 3 amigos que estavam repreendendo ele. Zofar, Elifaz e Bildad, tudo bem? E daí no meio do livro surge um quarto personagem de repreensão a Jó e a seus 3 amigos, que é Eliú. Cessaram aqueles 3 homens, Jó capítulo 32, verso 1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante a se ter ele por justo seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzito da família de Uruão, acendeu sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também na sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava falar pois era de menos idade do que ele. Vendo Eliú que não havia resposta na boca daqueles homens, a sua ira se acendeu. E disse Eliú, filho de Baraquel, buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos, arreciei-me e temi de vos declarar minha opinião.
Então, às vezes, por ser jovem, a pessoa fica com medo de dar opinião, dar resposta. E ali, Eliú, uma hora ficou irado. Esse jovem aqui ficou irado. E falou. Aí, verso 7. Dizia eu, fale os dias e a multidão dos anos ensina sabedoria. Verso 9. Os de mais idade não são os que são sábios, nem os velhos que entendem o que é reto. Aí você pode continuar lendo ali. Eu vou agora ler um dos últimos versos, versos 21 e 22. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sou de lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Então, algumas vezes, por exemplo, político, nós temos casos de políticos velhos, que já estão um sistema de corrupção muito forte, e aí entra um político novo, esse político novo tenta modificar as coisas, ajeitar. Então, a pessoa nova, ela às vezes na sua ansiedade ali de melhorar as coisas, pode ser bom e pode ser negativo. Bom, porque você pode mudar para melhor, muitas vezes vem dos jovens. Mas também, às vezes, os jovens podem cometer erros. Normal, da idade, isso faz parte do seu aprendizado, para se aperfeiçoar, melhorar, isso faz parte. Mas algumas vezes os jovens são sufocados por aquele sistema. Falam, às vezes, raposa velha, né? Então, Eliú, ele disse que não sabia lisonjear, bajular as pessoas, ele não conseguia fazer isso. Ele não sabia, às vezes por causa, não fazia acepção de pessoas. E é interessante que você vai ver que Eliú fala palavras duras aos três e a Jó. E no final do livro de Jó, todos são repreendidos, Jó e os três amigos, com exceção de Eliú. Eliú, o jovem que ficou irado, falou a sua opinião, foi o único que Deus não repreendeu em todo o livro de Jó. Os demais amigos repreendeu. Então fica aí esse estudo. Yeshua e seus discípulos, eu provei para vocês pelo David Foster, por um teólogo moderno, Lucas, pela Bíblia em si e pelos comentários judaicos da época, que Yeshua e seus discípulos eram jovens, e Yeshua e João Batista e Paulo está escancarado, está para quem quiser ver que João e Yeshua tinham 30 anos e Paulo, quando se converteu e começou suas viagens missionárias, era jovem. Beleza, pessoal? A única exceção é Pedro, mas Pedro diz que ele tinha a idade próxima de 30 anos ou menos, até porque não tinha filhos, mesmo sendo casado. Muito obrigado a todos que acompanham o canal, não deixem de contribuir, que possa estar ajudando para que eu possa gravar mais vídeos aí e passar mais conhecimento e poder comprar mais livros também, que graças a Deus eu consegui aí ler cerca de 80 literaturas judaicas, já lida de ponta a ponta, e se o Eterno permitir, eu vou ler muito mais para poder passar cada vez um conhecimento melhor e mais produtivo para cada um de vocês. Muito obrigado, Shalom, Ulihitraot e até logo.